Oi, meus queridos. Hoje nossa história é uma história missionária. Ela se chama Xixá. É uma história da editora Batista Regular. E eu espero que vocês gostem, porque é uma história muito especial. Mas antes de eu contar para vocês essa história, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. E quero pedir para você que assiste os nossos vídeos, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, dá o like e compartilhe. Assim, as crianças e adolescentes vão aprender desse livro precioso que é a Bíblia, através das nossas histórias. Que Deus te abençoe, abençoe sua família e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Essa história não está na Bíblia, mas ela aconteceu de verdade com uma missionária chamada Dorothy. Dorothy, ela tinha ido lá para a Índia falar do grande amor de Deus, da palavra do Senhor para o povo de lá. E ela tinha ido já em vários lugares e as pessoas não queriam saber do Evangelho. E agora ela estava indo para falar do amor de Deus para o povo lá das montanhas. E ela estava subindo a colina para poder falar com aquela gente do amor de Deus. E ela começou a orar. E ela falou: Senhor, me dê sabedoria para que eu saiba como falar do teu amor para esse povo aqui da montanha e que eles possam entender o sacrifício de Jesus e recebê-lo como Salvador. Quando Dorothy ainda estava falando com Deus, ela viu um movimento numa casa e saiu de lá de dentro uma vovó com um menino e uma menina. As casas lá, eles faziam elas bem alto. Aqui embaixo ficavam os animais e em cima da casa, aqui na parte de cima, moravam as pessoas. Porque lá naquela região tinha muito tigre. E os tigres, eles vinham de noite para comer os animais. Então os animais ficavam bem guardadinhos, protegidos dentro da casa. E a vovó saiu da casa com os seus dois netos e ela começou a falar: vocês querem uma história? E eles: queremos, vovó. Conta pra gente. E o menino dizia assim: eu quero uma história de herói, de coragem, de bravura. E a menina falava: eu quero uma história de uma moça. A missionária, quando ouviu aquilo, ela orou mais uma vez. Ela falou com o Senhor, ela disse: Senhor, me ajude, que essa história eu possa usar para fazer eles entenderem do seu grande amor. A missionária, ela falava com Deus. Você sabia que você também pode falar com Deus qualquer hora e qualquer momento, em qualquer situação? Quando você estiver precisando, fale com Deus. Ele vai estar sempre pronto a te ouvir. E aí a vovó mandou que eles se sentassem no chão e ela sentou junto. E ela começou a contar. E a missionária sentou ali perto, numa pedra. E a vovó contou: olha, essa história que eu vou contar para vocês é uma história de bravura, de muita coragem. E é uma história de um grande amor. E também é uma história de uma moça. Só que é uma história muito triste. Vocês querem ouvir? E eles: queremos, vovó. E a vovó começou a contar. Numa aldeia havia uma jovem muito corajosa. Seu nome era Xanti. Xanti quer dizer paz. Mas na aldeia de Xanti não havia paz. De dia era um medo que as pessoas tinham e à noite era um terror, porque havia um tigre que ele estava devorando as pessoas. Os tigres normalmente eles atacam os animais quando eles estão com fome. Mas esse tigre, ele gostava de comer homens, mulheres, crianças, ele atacava todas as pessoas da aldeia. E as pessoas viviam com medo. E Xanti, ela levantou naquele dia e ela afiou a sua foice e ela falou para as mulheres: eu preciso ir atrás de comida para o meu búfalo. Ele está com tanta fome, ele está mugindo direto, sua barriga está murchinha. Se eu não der comida para ele, meu búfalo vai morrer. E as mulheres da aldeia se encheram de coragem e falaram: Xanti, nós também vamos, porque nossos animais também vão morrer de fome, eles estão famintos. Então Xanti falou: olha, nós temos que todas juntas, ficarmos pertinho uma das outras,
Temos que voltar antes do anoitecer e temos que ir o mais rápido possível, porque Xixá, ele ataca de noite. Vamos rapidamente. Elas afiaram a foice e elas foram rapidamente pegar comida para os seus animais. Elas subiam nas árvores, pegavam as folhas mais verdinhas e foram fazendo um feixe grande, grande, grande de muitas e muitas folhas, se distraíram, e quando Xanti viu, já estava anoitecendo. E ela disse, vamos correndo, Xixá, ele vai nos atacar. E elas se juntaram e saíram correndo, o coração batendo de tanto medo, mas não perceberam que Xanti ficou para trás, porque o feixe de Xanti havia desmanchado. Então Xanti rapidamente arrumou seu feixe, amarrou, pôs na cabeça, com a sua foice na mão, saiu correndo para tentar pegar as mulheres. Mas as mulheres já estavam muito longe. E de repente as mulheres ouviram um rugido muito forte. Era Xixá. E elas saíram correndo, apavoradas. E de repente elas ouviram um grito. Era um grito terrível, um grito de terror e um grito de muita dor. Era o grito de Xanti. Xixá havia pego Xanti. Então as mulheres correram, chegaram nas suas aldeias, mas os homens já estavam vindo, eles tinham chegado do serviço, pegaram suas armas e eles foram atrás de Xixá. E procuraram e eles acharam Xanti. Xanti estava muito ferida, ela tinha sido mordida, ela estava muito machucada e eles iam levá-la para casa. Ela disse, não, meus amigos, meus irmãos, me deixem aqui. Xixá, ele vai voltar para me pegar. E quando ele voltar, eu quero que vocês peguem ele e matem ele. Se eu não fizer isso, vocês nunca vão pegar esse monstro terrível, esse devorador que está destruindo nossa aldeia, matando as nossas famílias. E assim, aqueles homens não queriam, mas eles viram que Xanti estava decidido. Eles se esconderam e ficaram aguardando Xixá. Quando Xixá voltou para pegar Xanti, que ele foi pular, eles atiraram, mataram o Xixá e ele caiu por cima de Xanti. E a Xanti acabou morrendo. Aqueles homens tiveram muito respeito por aquela jovenzinha tão corajosa. Pegaram seu corpo e levaram para a aldeia. E sabe, eles viram que ela deu a sua vida para salvar o seu povo, porque ela amava o seu povo. E aquela história eles contaram sempre para os filhos, para os netos, tataranetos, e até hoje, lá na Índia, na aldeia de Xanti, todos conhecem a história daquela jovem corajosa que deu a sua vida por amor à sua aldeia. Meus queridos, a missionária, ela novamente, ela orou, ela falou com Deus e agradeceu a Deus por aquela linda história. Ela ficou emocionada com a coragem e o amor de Xanti. E ela pegou aquela história para falar para a vovó e as crianças. Ela disse, vocês querem ouvir uma outra história que também é de coragem e de um grande amor? Ela está aqui no meu livro. E ela mostrou para eles sua Bíblia. E eles disseram, queremos ouvir. E ela começou a contar para eles do grande amor de Deus. Ela disse para eles, Deus, o Criador de todas as coisas, Ele criou você que está ouvindo essa história. E Ele me criou, e ela disse, mas Deus, Ele criou tudo perfeito, porque Deus é perfeito, Deus é puro, Deus é santo. Mas o pecado entrou no mundo, o homem pecou. E o pecado, ele nos separa, ele nos afasta de Deus, nós estamos separados porque Deus, ele não ama o pecado. E então, Deus, ele prometeu, quando o homem pecou, que um dia ele mandaria alguém para resolver o problema do nosso pecado, porque todos nós nascemos com o pecado. Pecado é tudo aquilo que a gente faz e que desagrada ao Senhor. Nós nascemos com essa vontade de fazer as coisas erradas. E a Bíblia diz que Deus, por amor, Ele enviou o seu Filho Jesus. E Jesus, Ele nos amou de tal maneira também, nos amou tanto, que Ele morreu numa cruz pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Ele está vivo, o túmulo de Jesus está
está vazio. E a Bíblia diz que todo aquele que crê, ele pode ser salvo dos seus pecados. Se você crê em Jesus, que Jesus tem poder para perdoar você, você pode ser salvo. Porque Jesus ressuscitou, ele perdoa o meu e o seu pecado, se nós cremos de todo o nosso coração. Então, aquelas crianças e a vovó ficaram ouvindo aquela história e a missionária leu para eles um versículo da palavra do Senhor. João 5:24 diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Mohan, ele perguntou: eu estou ouvindo a palavra do Senhor, então eu já tenho Jesus como meu Salvador? E a missionária disse: não, você tem que ouvir, você tem que crer de todo o seu coração e receber Jesus. E eles receberam Jesus, ouvindo a palavra de Deus como Salvador. A missionária alugou uma casa ali perto da casa deles e a missionária sempre chamava as pessoas e eles estavam ali. A vovó e os netos ajudando a missionária a falar do grande amor de Deus para todas as pessoas. E eles aprenderam também que todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele está seguro nas mãos do Senhor. Que Jesus, ele disse assim também, lá em João 10:28, dou-lhes a vida eterna, nunca vão perecer, e ninguém vai tirar vocês da minha mão. Todos nós que temos Jesus como Salvador, estamos seguros na mão de Deus. Assim como a aldeia de Xanti agora estava segura, porque Xixá foi destruído, nós também estamos seguros na mão do Senhor. Xanti, ela deu a sua vida pela aldeia, pelo povo dela. Mas Jesus, quando morreu na cruz, ele deu a sua vida por todo mundo. Não só por aquelas pessoas que amavam a Jesus, as pessoas que são amigas de Jesus, que creem em Jesus, mas Jesus morreu até por aqueles que não creem nele. Você já recebeu Jesus como Salvador? Se você entende que você é pecador, que você precisa que Jesus perdoe seus pecados, e se você crê que ele tem poder para fazer isso, porque ele morreu para te salvar, mas ele ressuscitou, ele está vivo, se ajoelhe, ore, fale com ele em oração, peça perdão, peça para ele ser o teu Salvador e para ele vir fazer morada dentro de você. E você, meu querido, que já tem Jesus como Salvador, você pode também falar com ele em oração, para que você possa crescer. E você pode também falar do amor de Deus, da palavra de Deus, para os seus amigos e contar para eles como Deus salvou você, porque ele ama você. E lembre-se sempre, Jesus, ele ama você, ele morreu por você. Você é precioso para ele. Sua vida vale muito e você está seguro nas mãos do Senhor. Xixá foi derrotado, o povo estava em segurança. E se você tem Jesus, você também vai ter a vitória sobre o seu pecado e vai estar seguro nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. Lembre-se sempre, ele te ama muito, 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 muito. E você é precioso para ele. Amém.